Show. A gente sempre fala, pelo menos eu sempre falo aqui, né, que a sorte é o encontro, né, da oportunidade com o preparo. E é como você disse, né, não estava preparado com o inglês, perdeu algumas oportunidades. Então isso é muito importante, né, você estar preparado para isso. E agora mudando mais um pouco, eu vi que na sua formação tá escrito em inglês, é MBA, Value Invest é Vel- uma técnica de investimento, chama investimento de valor. mas esse MBA ele não foi em inglês não, né? Ou ele foi? Não, eu tive dois professores que davam aulas em inglês, mas a maior parte do curso foi em português. Ah, entendi. Quando eu vi aqui, eu falei, deixa eu perguntar, porque ficou essa dúvida, mas interessante. E hoje na área de investimento, o inglês também é tão importante assim? É importante. O inglês eu acho que é importante para a vida, né? Principalmente se você vive no Brasil, né? Porque, assim, aqui no Brasil, salvo engano, a última pesquisa que eu vi, menos de 1% da população fala inglês fluente. Fluente, Não é que exato. tem uma noção, que desenrola no intermediário, que seja fluente. E o Brasil é um dos top países que mais estudam inglês. E mesmo Exatamente, assim, né? não estão aprendendo. Exatamente. E assim, eu estudei em escola pública a vida inteira, né? Uhum. Eu fiquei pensando assim, eu estudei 3 anos no ensino médio, verbo to be. Passei. Não sabia o verbo to be. Não sabia. Caramba, meu. Um mês que eu fiz de Kumon, eu já sabia como é que funcionava. Eu falei assim, mas o que Exato. aconteceu? Eu falei, o sistema é Não dá falho, né? importância, O não sistema dá. é falho. Né? Porque você estuda para passar, quem estuda para prova, não passa. Eu falo pro Dioguinho, você estuda pouco, mas todo dia. Se você estudar, por exemplo, ele faz Duolingo, né? Ele vai fazer 2 anos que ele estuda Duolingo constantemente, mais de 800 dias. 15 minutos. 3 liçõezinhas, acabou. Porque quem estuda todo dia, estuda pra vida. Ele absorve aquela informação, nem que seja por osmose, porque ele tá todo dia batendo naquele conteúdo. Todo dia vendo. Agora, se você estudar, você geralmente estuda mais em cima da prova possível, pra quê? Pra não dar tempo de você esquecer. Uhum. Essa é a questão. Não adianta... o peer, geralmente, ele fala assim... A mãe que fala assim... Vai estudar que amanhã você tem prova... Ela tá cometendo um crime hediondo. Ele fala assim... essa mãe tinha que ser condenada a crime hediondo. Porque ele não tem que estudar porque tem prova. Ele tem que estudar todo dia. Porque ele tem que estudar pra vida. Uhum. Quem estuda pouco, mas todo dia... Ele absorve informação. Ele aprende realmente. Ele não decora. Exato. E é isso que é difícil, né? A gente tem a disciplina. Tem uma pesquisa norte-americana que fala assim, se você estudar 18 minutos, qualquer coisa na sua vida, durante 365 dias, você está acima da média de qualquer país que você estiver. Exato. Porque são mais de 100 horas de dedicação. O problema não são fazer 18 minutos. É você multiplicar vezes 365. É fazer Exato. todo dia. fazer a todo constância, dia né, cara? é difícil. É difícil. E, assim, pelo que eu vejo, não posso dizer que é a maioria, mas boa parte do brasileiro, ele não está preocupado com estudar. Ele mal pensa em terminar a escola. Ele está preocupado ali em conseguir um trabalho e viver. Eu vejo isso por famílias, amigos. Eles não estão preocupados com estudar. Mal querem fazer uma faculdade. Entendeu? Então eu acho que isso aí é muito dos pais, né? Incentivar ao estudo. Eu lembro que quando eu comecei a estudar inglês, eu tinha 15 anos, eu acho. Acho que eu tinha 15 anos. E eu não ia pro inglês porque eu gostava. Porque minha mãe falava pra mim, não, você vai, você vai. Aí a partir do segundo ano eu tomei gosto. Mas minha mãe me incentivou muito. E se eu não tivesse ouvido, quer dizer, se ela não tivesse me incentivado, eu não tivesse ouvido ela, minha vida seria totalmente diferente. Porque eu estudei inglês, fui morar fora. Então, se eu não tivesse estudado inglês, não tinha saído nunca a vontade de morar fora. Então, os pais, muito, muito dos pais. É importante. É que a gente vive uma sociedade que no Brasil é a maior sociedade nem, salvo engano, da América Latina. Sim, é. Nem trabalha, nem estuda, Exatamente. né? Dos 18 aos 24 anos. Tem os benefícios do Eles governo. querem ganhar muito sem fazer nada. Né? Então fica muito difícil você falar pra eles, tem que fazer uma faculdade. Faculdade é importante? Hoje em dia depende. Eu concordo bastante, por exemplo, com o que vocês estavam comentando outro dia do Renato 38, né? A educação formal é inversamente proporcional à educação real. Né? Porque hoje, quantos advogados nós temos? Milhares. Tem milhões. Milhões fazendo... Milhões. Hoje, infelizmente, está fazendo Uber. Tem formação, tem muitos universitários e não é desmérito nenhum você fazer
Uber, não é desmérito nenhum. Ganha até Ganha bem, inclusive ganha bem. mais do que, por exemplo, tem funcionário que eu conheço que ganha o salário mínimo. Uhum. Com Uber o cara tira R$6.000. Sim, Oh, e tem gente que tira mais. Entendeu? E o cara tá Exatamente. ganhando salário mínimo. Não compensa, sim. né? Você não vive, você sobrevive. Essa é a grande questão. O salário mínimo no Brasil, você não vive, você sobrevive. Sobrevive. E a gente até fala essa questão de... o cara estudou e ser Uber, né? Então você falou, não é demérito, mas é que ninguém estuda pra isso. Por Não, exemplo, ninguém... Porque não existe uma formação pra você tirar uma CNH. Exatamente. Então né? é a Mas questão o da Uber expectativa. hoje, ele tira em média R$50 hora aula. Ó, R$50 por hora. Essa é a média. Uhum. Eu tenho um Entendeu? amigo Uber. Tem cara que tem pós-graduação que não ganha isso sendo CLT. Cara, tem gente que tem mestrado que não ganha isso. Você acha que é as pessoas que estão escolhendo as áreas erradas? Vem muito dessa, né? Ah, eu quero ser advogado porque foi pintado um sonho de advogado. Quero ser engenheiro porque foi pintado um sonho que engenheiro ganha muito. E é por isso que essas áreas estão sobrecarregadas? Ou é também falta de capacitação? A pessoa só é formada e não tem... Acho que é um pouco das duas vertentes. Se você pegar algumas universidades públicas e universidades estrangeiras, vamos supor assim, ó, vai ter aula, o professor fala assim, ó, a próxima aula vai ser da Segunda Guerra Mundial. Numa universidade privada, ninguém estuda porcaria nenhuma, vai lá e espera o professor explanar sobre o assunto. Em geralmente universidades estrangeiras, e algumas públicas, você tem que ler 100 páginas sobre aquele assunto antes. O professor não vai te explicar o conteúdo na aula, vocês vão debater. Então ali você vai fixar o conteúdo porque você está trabalhando ele de forma ativa. Uhum. Então aí está a diferença do profissional. Sim. Né? Você trabalhar aquele conteúdo de forma ativa. Porque só ter o diploma não vai adiantar mais de nada. Exatamente. Você vai ter mais um. E aquilo, né? O inglês cada vez é mais necessário. E aí eu percebo que tem pessoas que já não são da geração nem, mas elas subestimam a questão do inglês, ou elas postergam a questão do inglês. Eu dei muita aula para pessoas que já estão ali, não são nem os baby boomers, mas também não são nem os millennials, né? Tá ali no limbo, eu não sei qual que é essa geração de pessoas que têm, uns 40 anos, que ainda está no mercado de trabalho, ela já está numa idade e num patamar que ela pode alcançar mais, mas falta o inglês. Então, você vê pessoas nessa idade que já estão se deparando com essa realidade e outras pessoas dessa idade que ainda estão, assim... elas sabem que o inglês é importante, mas elas também não fazem nada para mudar isso, fica toda hora postergando. Então, eu acho que a gente devia ter um senso de realidade maior para isso, porque nós estamos num país onde isso é muito necessário. Eu, quando estava voltando da Inglaterra, eu passei ali no aeroporto da Holanda, de Amsterdã. E aí tinha uma moça lá que ela falava inglês, alemão, holandês, falava um outro idioma, que eu esqueci, mas falava uns 4 idiomas. Eu falei, moça, com todo esse repertório que você tem no Brasil, você ganharia muito mais dinheiro. Ela ficou, sério? Eu falei, sério. Lá é um diferencial, não tem ninguém que fala 4 idiomas. Você mora lá, o brasileiro é um povo muito acolhedor, né? Meu pai tem um amigo marroquino. O cara se mudou, acho que um ano e meio pro Brasil, nem fala português ainda direito, são melhores amigos. Então eu falei, lá o Brasil te acolhe super bem, você aprende português rápido por conta disso, juntando português com mais 4 idiomas, você faz o que você quiser.